A mulher passa por inúmeras fases na sua vida, desde a adolescência, com a primeira menstruação, com a gravidez, com o pós-parto e ainda com uma menopausa. O corpo da mulher é sempre muito demandado com isso, mas existe ainda decisões importantes que a gente precisa tomar durante essas fases. Ju, a mulher tem uma demanda diferente no cuidado com o corpo do que o homem? Em relação à saúde, sim, porque a gente tem, cada vez que a gente, por exemplo, numa fase de menstruação, a gente, num fluxo, quem tem um fluxo muito grande, ela perde muito sangue, isso num exemplo mensal, né? Uhum. Que a mulher tem os ciclos dela e quem tem uma evolução aí normal, sem atrasos, todo mês a gente acaba perdendo um fluxo muito grande e isso deixa a gente com a imunidade mais baixa. Então, com isso, só com essa questão nossa, né? Que é mensal e por um bom período da nossa vida. Exatamente, pelo menos, 38 anos, 40 anos de mulher, né? Tem mulher que entra na menarca com 11, com Sim, 12, então cada uma vai ter o seu período, sua quantidade de óvulos, isso já deixa a imunidade dela mais baixa. A gente dorme menos quando tem filho, então tem várias condições que mexem com a nossa imunidade, mas a nossa cabeça é muito mais forte. Então, apesar da gente sofrer isso todo mês, que é uma questão, né, a se enxergar e prestar, para a gente prestar atenção mesmo, e tratar a mulher como tem uma condição ali física que deixa ela com uma imunidade baixa. A gente enfrenta essas possíveis patologias que possam surgir por isso ou por outras situações com mais força. Não sei se você... a gente fala, né? Homem quando fica gripado, ai meu Deus do céu. Não Tem que ir no dentista, nossa senhora. Exatamente. Mas só. Você sabe que quando eu estava grávida, eu me sentia muito... eu tinha mais força, eu tinha mais energia até. É curioso porque tem gravidez e gravidez, né? A gente não pode dizer que é uma regra. Mas eu me sentia muito energizada. E eu tinha, inclusive, uma contribuição na empresa que era elevada nesse período. Eu tenho só 2 filhos, mas eu percebi claramente que durante a minha gravidez de ambos, eu produzi muito mais. Faz sentido? É hormonal, imagino, né? Sim, inclusive do segundo também, quando você já tinha a primeira, no segundo você também sentia isso? Eu também me senti. Eu estava mais cansada, né? Porque eu tinha uma pequenininha, eles têm diferença de 2 anos, eu me sentia mais cansada. Tem uma coisa curiosíssima, que eu fui no médico e eu falei para ele assim, eu tenho muito sono, doutor. E ele falava assim para mim, mas não abusa do café. E eu tinha 34 anos. Eu falei, mas eu não tomo café, eu nunca tomei café até os 30 e poucos anos. Aí ele falou assim, então agora você vai tomar? Eu quero que você tome um pouquinho de café todos os dias pela manhã. E isso me fez muito bem, assim. E depois que eu ajustei isso, que eu acho que parecia um ajuste mesmo, eu me senti muito energizada. É um ajuste químico, né? Uma questão ali do café, que o café te deu essa energia. Mas sem o café você também sentia que você tinha mais disposição? Eu só tinha sono, mas a produção era uma coisa curiosa, assim. A gente toma vitamina, provavelmente você tomou algumas vitaminas durante a gestação. A parte sanguínea também, a gente acaba tendo 60% a mais de sangue, então a gente está ali. Faz todo sentido. Então a gente tem um pouquinho mais de energia, mas tem o sono. E quando você está na segunda gestação, tem a questão da demanda mesmo de horas de trabalho dentro e fora de casa. Porque você trabalha fora e quando chega tem o segundo turno. Isso, tem o primeiro filho, se for uma pequena, né, se for um pequenininho, se for um bebê, ou se for uma criança de 8, 9 anos, tem mulher que demora um pouquinho mais para ter o segundo filho, é uma segunda função. Então, fora marido, casa, as nossas coisas particulares, fazer uma unha. E você sabe que eu tive no meu período em que eu tive os meus 2 filhos, eu tive um líder que era muito querido e ele entendia muito bem todo esse processo. Que sorte! Sim, eu fui afortunada, definitivamente eu fui afortunada nesse momento. E ele entendia quando eu estava com sono, quando eu estava dispersa por alguma razão e tudo mais, mas ele também percebeu que eu crescia, assim. Ele falava, nossa, você tem que ter muitos filhos, porque você quando está grávida, você fica super energizada.
E em algum momento da minha vida eu parei para me perguntar, será que eu estava tentando me provar porque eu estava grávida? Porque o mercado de trabalho tem alguns preconceitos, algumas coisas, né? De que a mulher grávida ou a mulher numa menopausa não está rendendo o suficiente, tá fraca, tá sensível. Tem alguns estereótipos negativos aí que a gente vive. Mas não, para mim, hoje eu sei que não. Agora, Ju, você tem aí 3 unidades da Materna Fit atendendo muitas mulheres, aliás, fazendo um sucesso lindo. E imagino que você ouve bastante coisa de quais são as queixas delas no mercado de trabalho, como elas são vistas e por que elas estão ali malhando. É pelo corpo, é pela saúde mental, é pelo... Como é que é isso? Nas 3 unidades, né, o meu trabalho foi sendo desenvolvido ao longo dos anos e eu acabei chamando mais atenção de mulheres de 40 para cima, 40 a mais, né? Dificilmente eu pego alguma de 35 menos. Então, a mulher beirando os 40 anos, ela já está um pouco mais, a gente estava discutindo isso um pouquinho, sabe, nos bastidores, mas a mulher quando ela está perto dos 40 ou já passou, ela já enxergou algumas coisas, não vou nem falar de maturidade, mas ela enxergou algumas coisas importantes para ela. Valores. Então, valores, mas o principal é o que ela não quer mais. O que ela quer, às vezes, ainda vai desenvolver, vai mudar. Eu percebo assim, são 20 anos de materna e 20 anos escutando histórias só de mulheres e a maioria dos casos mães, né? Que elas, isso eu não quero mais. Para onde eu vou, eu ainda não sei, mas isso aqui não me basta mais. Então, isso chega muito para mim, eu estou incomodada. Eu estou incomodada com o meu corpo, eu estou incomodada com a queda do meu cabelo, eu estou incomodada com o volume de trabalho que eu mesma assumi, eu estou incomodada com as demandas que eu não deixei o meu marido assumir também por mim em casa. Nossa, sou dessas, eu tenho que assinar aqui um papelzinho que eu sou dessas, assim, com os filhos principalmente, né? E depois a gente quer cobrar do marido. Né? Isso. E eu dou alerta, quando eu atendo essas mães na minha sala, no meu sofá, eu coloco elas no sofá e eu falo, vamos falar sobre a vida, a sua vida. E aí, quando elas me trazem isso, eu falo, mas em qual momento você deixou ele errar? Um erro que para ele não é um erro, são tentativas, pode ser que ele demore 5, 6 vezes para acertar, para fazer do jeito que você queria. Mas o reforço negativo que você dá é tanto que ele tira a mão. E aí entra naquela... Hoje a gente ainda consegue dividir, a gente muda as palavras, né? Ele não me ajuda. Aqui, ó, me ajuda, não ajuda. Dividir, participa daquilo que ele assumiu também para ele. Só que a gente entra numa questão que a mulher, ela quer dar conta, porque ao mesmo tempo que ela quer dar conta, acho que isso aqui em outras entrevistas talvez você já tenha debatido isso, mas são 20 anos escutando exatamente a mesma coisa. Eu peço para ele fazer isso, não faz, então eu que tenho que fazer, aí eu saio de manhã para ir trabalhar, aí eu volto, aí a escola me liga, não liga para ele. Aconteceu alguma coisa com o meu filhinho na escola? Não ligam para o meu marido, ligam para mim. Sabe, já falei para ligar para ele, mas às vezes, quando ligou uma vez, o marido tomou uma atitude, ela não gostou. Nunca mais ele vai fazer. Desculpa, amor, desculpa por tudo. Eu também, eu estou falando também, né, em meu nome, imagina, para mim também é um exercício diário. Mas tem isso, então a gente se sobrecarrega. Na empresa, você falou, será que eu estava tão disposta, com tanta energia no trabalho, justamente para provar que eu sou, até por uma questão de perder o emprego durante a gestação, no pós-parto, eu tenho que sair daqui deixando uma história incrível na gestação. Você ouve alguma coisa do gênero? Você ouviu? Não, assim, eu trabalhei mais por isso. Acho que porque você já trabalha esse tema tão bem, Cris, que para você é fácil olhar para dentro. Por que eu fiz isso? Não foi só porque eu sou incrível no que eu faço. Foi também por medo, por insegurança, por vaidade, medo de alguém pegar minha vaga. É difícil a gente se enxergar, né? Sem dúvida. E medo também financeiro, porque se alguém pegar a sua vaga, como você faz? Então, para onde você vai, né? Então assim, a gente se entender
como ser humano vulnerável. E de fases, né? Isso. E vulnerável às sensações, a inseguranças, principalmente quando eu vou ter um bebê. Né? Se é o seu primeiro filho, você não sabe nem como vai ser. Né? E ainda pensando na sua vaga de trabalho, como às vezes já presenciou uma outra situação em que o seu chefe demitiu quando ela voltou porque não voltou igual. Porque acontece isso também, não sei se você já viu. Sim, e até aquelas que voltam e falam assim, não quero mais. Isso é muito comum. Tchau. Eu estava vendo uma pesquisa que tem 50% das mulheres que retornam de licença maternidade, eu vi agora elas também. deixam em 18 meses, no máximo em 18 meses, 50% deixam a empresa. E eu tenho casos, assim, conheço amigas que fizeram isso. E eu sempre falei, não, eu não sirvo para ser mãe em período integral, porque eu enlouqueço e eu prefiro estar lá na empresa, trabalhando e tudo mais. Mas eu vi muito disso. E vi muito também dessas questões de, nossa, cara, sério que eu vou sair de licença? Não, deixa eu voltar e tal. Na minha segunda gestação, eu ligava para o meu chefe e dizia para ele, por favor, deixa eu voltar. Eu quero voltar. Eu tinha, sei lá, 2, 3 meses, o Lucas tinha 2, 3 meses, eu falava, eu preciso voltar. Eu falava para ele, ele falava, não. É que, de novo, eu fui afortunada, mas ele dizia, não, você precisa cuidar do teu filho. Ele precisa de você precisa dele, vocês precisam se conhecer. Ele era muito sensível, uma criatura elevada. Mas eu já vivi situações de ver colegas minhas voltando antes. Né, voltando antes e se lamentando depois, né? E voltando antes e dizendo também muitas coisas do corpo, sabe, Ju? Não acerto mais uma roupa, eu tô me sentindo horrível, né? Eu preciso tirar leite, eu queria amamentar até tal período e eu não consigo. E aí você vai com os absorventes de seio e aquilo, uma sensação horrível no ambiente de trabalho. E aí eu fico me perguntando, meu Deus do céu, o que é a mulher, não é? O que é a mulher? Porque a gente começou falando dos ciclos menstruais. É mensal. E não é fácil. Todo mês. Não é isso? Parece que é uma coisa simples, né? É uma coisa, não, gente, não é não. São 5 dias, você tem que ver a roupa, você tem que estar sempre ali, com o absorvente na bolsa, porque se faltar, vai dar errado. Tem que ter, às vezes, até uma troca de roupa, porque vai que vaza, entendeu? A gente tem que falar a verdade, é isso mesmo. Fora que, para quem tem um fluxo muito grande, como eu falei, você perde força nas pernas. Em treino, a gente, né, eu como atendo só mulheres, quem perde muito sangue durante os dias, treino de perna de jeito nenhum e nem aeróbico. Vai fazer mais treinos de membros superiores e tudo mais sentada. Então, você imagina 3, 4 do fluxo, 3 dias, você ter que mudar a maneira como você se veste, tudo que você tem que estar na bolsa, tem que se programar. O seu treino não é igual, isso para quem treina, é uma coisa, né? Espero que todos treinem em casa. E se não treinarem ainda, procurem a Materna Fit. Isso mesmo, www, brincadeira, depois ela põe aqui. Mas é uma verdade, então são tantas coisas que a gente, só com fluxo menstrual. Só. E a parte hormonal, ela é muito complicada para nós. Porque além de tudo, a gente tem que trabalhar com humor. Então, você imagina que eu tenho 3 empresas, eu tenho 4 na verdade, só mulheres, sócia mulher, todas mulheres. Todas têm mudanças de humor todo mês, que são mudanças de humor particulares de cada uma. E se isso muda a quantidade de sono, o dia do trabalho às vezes não foi tão legal, aí isso deixa mais evidente uma questão hormonal daquele período. Então, assim, a mulher, em relação a comportamento, demanda muito autoconhecimento. Sim. Isso é um exercício diário. E as mulheres mais velhas, como a gente começou a falar, né, da nossa idade, 40, é uma idade em que ela já se encontrou nisso. Ela já percebeu, chega, daqui eu não posso passar, estou no meu limite. E esse é um limite que tem que fazer bem para mim, e se fizer bem para mim, depois faz para os outros. Porque sabe uma coisa muito curiosa que eu vi?
E escutei demais isso. Então, durante a pandemia, quando as pessoas estavam todas trabalhando de casa, o que acontecia, né? Se estava o homem e a mulher, os dois trabalhando de dentro de casa, normalmente o homem ficava em um quarto, intocável, trabalhando ali no computador dele o dia inteiro. Enquanto a mulher trabalhava, essa foi um pouco da minha situação. Meu marido teve que trabalhar muito presencial. Mas a minha situação, por exemplo, eu tinha que trabalhar ou na sala ou na varanda, num lugar onde eu pudesse ver o que estava acontecendo dentro da minha casa. Porque eu tenho 2 crianças circulando na casa e fazendo aulas online dentro de casa, né? Então, nesse período, era muito curioso, porque eu tinha muitas amigas que diziam, não, eu só via o meu marido de manhã e no final do dia, porque ele ficava lá no quarto. Eu ficava trabalhando da sala, porque ali eu conseguia dar uma olhada nas crianças, eu preparava o almoço, eu fazia não sei o quê. Que maluquice, eles só mudaram o escritório do trabalho deles, do escritório mesmo, para um quarto, né? Para um cômodo dentro da casa. Salvo raras exceções, né? Porque tem homens que conseguem fazer isso. Sim. Mas é o que eu falei, é o perfil. E não é por mal. O homem, ele não consegue as caixinhas. Ele abre uma caixinha. Uhum. Ele não consegue abrir várias caixinhas. Sabe aquelas caixinhas de palhaço que saem assim um monte de coisa? A gente dá conta. Abre essa caixinha, um tem palhaço, um outro tem cachorro, o outro tem criança, o outro tem o trabalho, aí o outro tem a função da funcionária, o que ela vai fazer de almoço. Se tiver, na pandemia, por exemplo, quem tinha funcionário em casa tem a sorte de ter alguém para te ajudar. A pessoa não foi durante muito tempo. Foi o meu caso. Então, quer dizer, então você ficou ali naquela... Ah, mas o marido não sabe cozinhar. A gente sabe, tudo bem, aquele não sabe, outros tem outros que cozinham, mas cada um com a sua competência foi se ajudando. Mas, querendo ou não, a maioria dos homens tem muita dificuldade em lidar com muitas caixinhas abertas. Então, ele precisa focar em uma coisa. Se você precisar de ajuda, ele precisa terminar uma reunião. Precisar de ajuda, tá vendo? Dividir as tarefas, ele precisa desligar o computador. Dá 11 horas eu não posso fazer essa reunião, fecha a porta do escritório dele, que é o quarto. Aí ele sai para te ajudar. Mas, ao mesmo tempo, é uma capacidade feminina. Você está dirigindo, você coloca um podcast, está prestando atenção no podcast, você está aprendendo. Aí o seu filho está no banco de trás, batendo na sua filha. Aí você já faz assim, ó, mas eu estou escutando o podcast dirigindo. Porque a mulher consegue. Que legal. E eu acho que tirar isso dela não é o tipo de atividade que eu acho que sobrecarrega a mulher. Para determinar, eu não acho que isso cansa a mulher de um jeito para determinar uma mudança profissional, por exemplo. Sim, eu concordo com você. Porque isso eu é acho gostoso. A gente a gente pega isso aqui. A gente gosta de dizer que a gente é mulher polvo, né? Que a gente vai fazendo tudo, né? Mas a gente faz. Eu acho que tem essa brincadeira porque a gente faz. Dá uma função só pra gente. A gente... Não, eu aguento mais, mas não por aguentar. Eu posso mais. Eu tenho capacidade. E as mulheres se veem assim? De verdade, assim, porque a gente está aqui falando, mas a gente até teve uma conversa de bastidor e a gente falou muito do autoconhecimento. Agora, quando as tuas clientes vão lá, né, tuas alunas, chega algum tipo de queixa assim, eu acho que eu preciso de mais energia porque eu tenho muita coisa para fazer e não tem essa percepção de que é natural dela, ou ainda... você recebeu muitas mulheres falando eu preciso fazer exercício porque eu preciso cuidar da minha saúde mental. Queria ouvir um pouquinho de tudo que você tem visto nesses últimos 3 anos, porque tem um antes e o durante pandemia e agora um pouquinho pós, né? Sim, mas porque não se dá o momento do exercício físico. E aos 40 ela percebe que o corpo não dá mais para deixar para quando der eu treino. Quando der, eu faço um esporte. Quando der, eu saio para caminhar. Qualquer que seja a atividade, não precisa ser um treino específico, claro. X ou Y. Colocar o corpo em movimento. Num movimento intervalado, num movimento contínuo, mas colocar as articulações para ter um movimento de saúde. Elas percebem que falta voltar para dentro de si, cuidar do que é muscular, cuidar da quantidade de gordura sem nenhum estereótipo, porque nada do que está aqui fora diz sobre você aqui e aqui. Definitivamente. A cor do seu cabelo, a quantidade de gordura que você tem no corpo, a sua altura, as suas rugas, o botox que você faz. Eu faço, graças a Deus, gente, tem que cuidar, né? Mas isso não diz sobre mim, não diz sobre você. Quem somos nós?
mas a sua saúde sim. E o corpo começa a dar sinais de excesso de trabalho. Essas mulheres que trabalham muito fora, chegam em casa 8 horas da noite, né, dependendo da rotina, saem cedo, deixam o filho na escola ou deixam o bebê com a babá, preparam tudo, vão trabalhar, não sabe a hora que volta. Quando volta, estão cansadas, querem ficar com os filhos, e aí, eu vou treinar? Não, não vou. Vai deixando para depois. Ô, Ju, então vamos lá, assim, porque eu sou daquelas que estou deixando para depois, mas a gente fala disso no off, né? Mas assim, então, é isso mesmo que você está vendo. Você disse lá que você tem quase 80% das tuas alunas trabalham fora. Então, você chegou sim a ver uma boa parte disso, uma boa parte dessas mulheres chegando lá e dizendo, puxa vida, preciso acertar. Ou seja, elas estavam olhando de novo para dentro delas, para cuidar não só da cabeça, não só do trabalho, não só de gerenciar o todo, mas agora gerenciar o corpo também. Então você viu esse movimento acontecer? Eu vi, e foi de uma conquista também profissional. Porque você começa a olhar para dentro quando você percebeu que toda a sua trajetória profissional, isso falando quem trabalha fora aí em casa, a trajetória profissional tá legal. Dá para subir mais, dá. E dá para continuar igual. Mas assim, ela tá feliz com o que ela realizou lá atrás. E sentiu falta no corpo. No corpo mesmo. Que legal, Ju, isso que você tá trazendo. Sentiu falta porque, poxa, eu tive filho, eu fiz a minha carreira, aprendi muito, me decepcionei muito. Entreguei muito. Tive muitas dúvidas, mas o treinar essa máquina que segura esse cérebro, que deu conta de tudo isso, porque a gente não separa, né? A gente brinca falando do coração, mas tá tudo aqui. Sim. A cabeça tá assim, poxa, mas ela não vai funcionar bem, e não funciona. Se o corpo estiver padecendo, né? Não funciona, porque a hora que você percebe que de tanto trabalhar você teve um problema uma epicondilite, ou de tanto permanecer sentada, você tá com uma lombar, com hérnia, protusão discal. Aí você fala, nossa, e agora? E aí você começa a perceber que você passa no espelho e você desvia. e tanto faz porque você tá vendo. De novo, se você tá com 40% de gordura, se você tá com 15%, não interessa. O importante é você se ver com saúde no espelho, no sentido de saúde emocional, de falar, tô com 35% de gordura, mas olha que gata que eu tô. E tem outra coisa, né, Ju? Você tá falando uma coisa que eu penso assim, né? Você chega em casa e você fala pro seu marido, pro teu companheiro, pro colega de trabalho, seja lá para quem for assim, nossa, fiz um projeto na empresa que foi um sucesso. Você tem orgulho disso. Isso. Ai, gente, eu dei conta de uma festa pros meus filhos. Nossa, foi incrível. Por que não dizer o mesmo do corpo, né? Puxa vida, eu me sinto hoje plena, não tô cansada, não sinto dor, por que não, né? Eu vou ter que voltar a fazer ginástica, eu tô vendo tudo. E você sabe, porque eu acho que eu dei uma entrevista uma vez e eu falei sobre isso. O preconceito, e aí é entre homens e mulheres, que as pessoas têm, no geral, de quem é cognitivo, quem é muito eficiente, para trabalhos criativos e, enfim, desenvolver o seu trabalho, não pode ser fitness. Pensa nisso sem o fitness. A palavra fitness é só para as pessoas identificarem. Pô, eu vou 2, 3 vezes por semana treinar. Eu não posso. Como assim? Porque quem é fitness, quem vai ficando muito sarada, porque tá dividindo o tempo, isso é inconsciente, tá? Tá dividindo o tempo com alguma coisa que vai tirar ela ou do objetivo profissional, ou dos filhos, ou do marido. Você vai dividir seu tempo com algo que é mais valioso. O cognitivo é mais valioso. Não sei se você já teve alguma amiga sua, se você já se pegou pensando assim, eu sou de ler, eu não sou de exercício. Eu nunca gostei das aulas de educação física, eu era mais CDF. Você vê como tem gente que separa o ser ativo e ser cognitivo? Não, e você está trazendo uma coisa que sou totalmente eu, a gente está quase num divã aqui. Porque a minha mãe vira e mexe e fala, você precisa voltar a fazer ginástica, né? Você está ficando cansada, você está estressada, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, aquelas coisas que os pais
o marido, até filho se bobear vai te dizer, né? E eu falava assim, mas não tá certo que eu pare agora, à noite, o único momento que eu tenho para ficar com os meus filhos, e eu vou sair para fazer ginástica. Eu não vou fazer isso. Olha o que você está me dizendo. Você só trouxe com outras palavras, exatamente o que é a minha muleta hoje, né? Agora, o benefício, eu imagino aqui, que o benefício disso para a vida das mulheres, você deve ter 500 milhões de depoimentos, né? É uma transformação de poder. Sabe o empoderamento que as pessoas ficam falando? Esse nome é bonito, né? Empoderamento. Mas o exercício físico, ele dá um poder, atividade física, voltar para a vida da pessoa ou fazer parte porque tem gente que nunca treinou e vem para a materna. A maioria das minhas alunas são alunas que nunca gostaram de treinar, tentaram 2 vezes na vida, pagaram academia 1 ano e nunca conseguiram ir em academia 2 vezes. Mas são mulheres que eu vi esse empoderamento, usando essa palavra bonita, no dia a dia, e elas me remetiam isso. Então, eu vou dizer os exemplos assim. Explodiram dentro do trabalho, da mesma empresa que elas já estavam, decolaram, porque isso é um dos exemplos, e muito comum, porque você aprende com o exercício a dizer sim ou não para o seu cliente, para o seu chefe, para o seu funcionário, com mais facilidade. Porque você aprendeu a falar sim para você de uma coisa muito difícil, porque exercício cansa pra caramba. Você tem que se preparar com roupa, o cabelo transpira, então você tem que organizar como você vai trabalhar, se você vai treinar antes. Então, quer dizer... Aí tem que ir pro banho, aí você tem que lavar o cabelo. Então, não é fácil colocar o exercício físico. Não é. Não, e fora que é chato. Vamos lá, falar que assim, as pessoas que correm na rua, que fazem aquelas corridas... eu queria tanto gostar de correr, não tem essa obrigação, porque corrida não é para qualquer um. E corrida foi uma muleta que aquela pessoa também achou, porque deu prazer para ela gostou, então ela usou a corrida como uma válvula de escape e uma maneira de fazer exercício. Você está fazendo uma analogia, então, de que a gente toma uma série de decisões ali na hora de fazer ginástica, porque não é todo mundo que simplesmente gosta, tô eu aqui para dizer. Isso. E aí, quando você aprende a tomar esse tipo de decisão ali, porque você voltou para você, olhou para o teu corpo e etc., você também aplica isso na tua vida profissional. Sem dúvida, porque é um sim que você dá para algo muito difícil. Não é assim, agora eu vou começar a fazer um happy hour toda sexta-feira. Não é algo que te dá prazer e aí é fácil falar sim para isso. Eu vou deixar meus filhos de quinta-feira e vou sair com as minhas amigas toda quinta-feira. Gente, é difícil colocar isso na agenda também? Mas é uma delícia. Se eu conseguir, não vai ser tão difícil. Mas o exercício não vai ser uma vez por semana, no mínimo 2. E aí são 2 vezes e que você vai cansar, vai transpirar e tem toda aquela demanda. Logística disso. A logística. Então, quando você consegue encaixar isso na sua rotina, você consegue fazer qualquer coisa, inclusive falar para o seu chefe, cansei, também não quero mais trabalhar aqui. Vou para o mercado de trabalho de novo, vou contratar um headhunter para mim, ou não, vou abrir meu próprio negócio, ou não. Vou mudar meu padrão de vida, e quero ter uma vida mais simples. Assim. Você muda a rota da sua vida, porque você aprendeu a mudar primeiro para você. E não dá, Cris, não dá mesmo para ninguém ficar sem exercício físico. E só com mais maturidade você vai enxergar isso, não a vida sem exercício. Não, definitivamente, você está trazendo, tudo que você está dizendo aqui está dentro da cabeça e eu fico escondendo ali num cantinho para não vir à tona, né? Mas você vai, assim como quem está assistindo, cada um no seu tempo. Eu não tenho dúvida, assim, eu percebo tudo isso hoje. Agora, uma coisa que eu vejo muito bacana, assim, nas mulheres que estão aí super ativas e tudo mais, eu trabalho com muitas mulheres também, né? E essas mulheres, definitivamente, eu olho para elas e digo, gente, que energia, né? Eu falo isso. Eu continuo me achando uma pessoa muito produtiva, mas eu tenho a impressão de que aquelas são produtivas ainda mais, eu não sei explicar, mas elas são produtivas com uma energia que
quando eu chego em casa a minha já esgotou, talvez. Agora, uma outra coisa que eu pensei que pode ter beneficiado muito homens e mulheres para olhar para o corpo, para cuidar do corpo, dessa máquina que a gente precisa cuidar para poder fazer isso aqui funcionar bem, eu acho que no fim das contas a pandemia foi triste, foi, né, devastadora, mas o trabalho híbrido hoje tem oferecido muito essa flexibilidade para que as pessoas possam encaixar melhor nas suas rotinas um momento de exercício físico. Você também percebeu isso, imagino, não? Percebi uma demanda de encaixe de tempo mesmo, de 30, que seja 20, 30 minutos, mas percebi que isso passou um tempo e as pessoas também não queriam fazer tudo isso em casa. Eu não sei se você... Sim. Com todo esse período, assim, eu percebi que as pessoas olharam mais para si em relação ao exercício físico, realmente aumentou, as pessoas, nossa, olha, tô em casa, eu tô vendo que é o corpo sem exercício, eu vou fazer. E com o trabalho híbrido coube melhor. Mas uma coisa que encaixou e para longo prazo, aí médio e longo prazo, não funciona, é fazer tudo dentro de casa, inclusive treino. Sim, definitivamente. Né? Porque uma coisa, você fecha a porta de casa, eu tô no meu lar. Quando você trabalha em casa, treina em casa, a gente mesmo, a Materna tem um programa online que explodiu, a gente fez Eu me lembro. Foi super legal, mas tem um limite para isso. Hoje elas continuam fazendo, mas assim, quando não vão para academia por algum motivo, não deu, aquele dia não deu. Aí você encaixa mas eu ali. tenho treino, hoje eu faço em casa. Mas essa coisa da demanda de ficar fazendo tudo dentro do celular, você perde o carinho de falar, fechei a porta, agora eu estou no meu lar. Eu não estou dentro da minha casa cozinhando, trabalhando, treinando, fazendo terapia por vídeo, tudo era dentro do lar, né? Tudo no mesmo espaço. Então tem os dois, mas que eu percebi que as pessoas começaram a treinar mais, graças a Deus, que bom. Não, tanto que ótimo. Que produtos de ginástica, eles acabaram, você tentava comprar uma hip band, que é uma faixinha elástica, alugar uma bicicleta para colocar dentro da varanda, não tem. Agora voltou, mas não tinha, ficou 2 anos sem. Não tenho, porque todo mundo voltou um pouco mais para si. Ju, e assim, eu sei que você tem um segredo guardado, as 7 chaves de como é que você cuida das suas mulheres, mas eu queria que você contasse só um pouquinho do que você pode desse diferencial, porque tem 11 anos, a minha filha vai fazer 11 anos, quando eu te procurei a primeira vez e tudo mais, eu já percebia que era algo único, era exclusivo, era para mim, naquele momento era para mim. E agora com a Materna e com todas as unidades, quantas alunas você tem hoje? Por cima? Acho que mais de 250. É muita gente, né? Então assim, eu queria que você contasse 2 coisinhas para mim. Uma, como foi que você chegou? Teu despertar para eu quero fazer isso de diferente. E depois eu quero que você dê uma pitadinha aqui do que é o seu diferencial no mercado. Mas eu quero que você conte a tua história lá atrás, me conta. Eu vou resumir, né? Até para poder deixar todo mundo ciente de que não importa se você está no mercado corporativo, no mundo corporativo, em grandes indústrias e etc., numa startup, mas que um profissional de qualquer área, em algum momento vai conseguir encontrar a tua missão, aquilo que transborda, aquilo que faz bem, dentro do teu ordinário, da tua profissão. Então me conta. Para mim não foi tão difícil, porque desde criança eu pratico atividade física, eu era atleta, então eu sempre falei educação física, eu sempre falei que eu ia fazer educação física. Por alguns anos eu tinha uma dúvida, eu amo floresta, vaquinha, cavalo, e aí eu ia fazer engenharia florestal. Então, ou eu faria educação física ou engenharia florestal. E meu pai era empresário do ramo de ferro e aço. E lógico que ele queria que as filhas trabalhassem com ele. E eu, imagina, perfil nenhum atrás da mesa, não tinha como. Mas aí passou um tempo, eu resolvi, eu vou fazer educação física. E aí, lógico que a família foi contra, né? Você tem certeza, vai ser professora
de escola, porque antigamente, né, o que se via de educação física, o personal estava começando com a gente esqueci o nome, Solange Frazão, sim. que ela que deu a Solange que deu um super start na nossa área, aeróbica antigamente, enfim, mas não vou me estender muito, mas não tinha assim por um pai, nossa, ela tem condições de ganhar mais dinheiro comigo, o pai fica preocupado com a independência financeira do filho, a gente entende, mas para ele não tinha experiência, né, para ele, para minha irmã mais velha, e aí eu bati o pé e falei, vai dar tudo certo, porque eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu nunca pensei, puxa, eu vou fazer isso. Eu sempre fui trabalhando com o coração e as coisas foram acontecendo. Então, entrei na faculdade de 17 para 18 e até no meio da faculdade eu achei que eu falei, não quero fazer isso, eu vou para engenharia florestal no 3º, 4º ano. Eu falei, não, acho que não. Mas isso foram 3 meses. Eu falei, não, é isso mesmo. E aí, quando eu saí da faculdade, eu já tinha minha academia. Eu abri uma academia boutique na Aldeia da Serra, em São Paulo. E abri essa primeira, era só de atendimento personalizado, eu e um sócio. E aí, uma das minhas primeiras alunas, eu só atendi as mulheres desde o começo, ela engravidou. E no meio do ela treinava super pesado, o nome dela é minha amiga até hoje, Maria Tereza Beltrame, minha amigona, e ela engravidou. No que ela engravidou, isso tem 18 anos, 19, que eu atendia. E aí eu falei, nossa, vou me especializar. E eu fiz uma especialização só em gestante pós-parto. E a partir desse dia eu só atendia mulheres e gestante e pós-parto naquela época. Depois de uns anos, essas mães foram tendo seus filhos e não engravidavam, não queriam mais filhos. E aí eu me especializei em emagrecimento de mulheres. Então, o meu start, na verdade, ele foi mais do coração por perceber que a mulher ela precisava de um atendimento diferente. Porque meu sócio atendia os homens e eu atendia as mulheres. E a maneira como se atende um homem é muito diferente. Eu sentia que, até por mim, a gente precisava de um olhar e de uma empatia de... Eu jamais, você já foi minha aluna, eu jamais vou falar para mais uma, vai! Isso não é uma abordagem que eu acredito que funcione para uma mulher que não gosta de treinar, exceto se ela gosta desse tipo de atendimento. Então, o meu start foi como eu posso introduzir atividade física na vida de alguém com muito cuidado, na vida de uma mulher, olhando a ortopedia dela, porque é muito diferente, a locomoção da mulher é muito diferente, mas fazendo com que ela sinta saudade da minha aula, para que ela não queira cancelar no dia seguinte. E todo dia que eu ia trabalhar, eu me motivava, como eu posso melhorar? Como eu posso fazer com que ela queira mais um mês comigo, mais um ano comigo, mais 3 anos comigo? Porque eu vou vendo a diferença na vida dela e ela vai fazendo diferença na minha. Então, mais ou menos assim. É o transbordar, né? É o transbordar. Porque você já disse lá atrás, você não estava fazendo por dinheiro. Exatamente. E no fim das contas, as coisas acabam que acontecem naturalmente quando a gente está... Eu digo que a gente está cumprindo nossa missão de vida aqui, né? É isso. E eu não fazia em troca de alguma coisa. Eu fazia e faço até hoje para ver a diferença no olho da minha aluna, hoje da minha equipe, quando elas me falam, alguém da minha equipe, Ju, eu comprei uma moto. Ju, eu vou me casar. Ju, eu tô grávida. Então, assim, isso da minha equipe, né? Então, hoje eu vejo mudança na vida das alunas que abriram suas empresas, que tiveram essas histórias comigo, sou madrinha de filho que eu cuidei na gestação, então, e quanto eu posso, com o que eu faço muito bem feito, que faço porque eu me entrego para fazer, e a mulher ela tem que ter um olhar carinhoso para o que ela faz. Eu não fico me criticando, eu quero melhorar o tempo inteiro, mas eu olho para o que eu faço todo dia e falo, que bom que eu fiz assim. Se eu não acertei desse jeito, eu vou melhorar amanhã, mas sem me sobrecarregar. Porque também tem uma coisa com a idade, Cris.
com a maturidade, não com a idade, com a maturidade, que às vezes pode vir antes, pode, né, demorar um pouco mais, que você precisa saber equilibrar o seu tempo. E eu sou exemplo para muita gente disso. Então, eu me observo o tempo inteiro. Eu tenho que ter tempo para fazer nada, eu tenho que ter disciplina para dormir, mas porque eu preciso pôr minha mente para descansar. Eu preciso arrumar um tempo, eu preciso para treinar. Eu não gosto de treinar. Quem falou que eu gosto de treinar? Ju, não é possível que você não gosta de treinar. Não, eu não gosto. Mas eu treino como eu tomo um banho. Quem é que gosta de tomar banho todo dia? A gente nem pensa mais, é banho. Gente, eu fui tomar banho. É escovar os dentes. Eu comi, exceto quando é uma comida diferente, tal, escovar os dentes. A prática diária de se permitir parar para fazer o que é importante para você, de fato, te dá equilíbrio e força para o que vem pela frente. E aí, então, o que você está me trazendo aqui de tudo é o seguinte: a Materna Fit não é um lugar onde você vai só fazer exercício para mulheres porque você conhece a anatomia dela. Não, de jeito nenhum. Você é empática, tem a sororidade. Você disse para mim, assim, foi curioso, você estava aqui dizendo, né? Eu coloco ela no sofá e a gente conversa, me fala tudo. Tá quase uma terapia, né? Então, assim, qual é o grande diferencial do Materna Fit? É identificar a barreira que deixa ela longe dela. Que lindo. Porque é muito difícil você abrir essa janela, sabe? Desse portal de para tudo, o casamento não tá bom, olha para ele, não empurra mais um pouco. Tem mulheres que estão em casamentos que acordados por um silêncio e aquilo tá funcionando ok, e ela tá bem com isso, mas tem mulheres que estão em casamentos que às vezes isso dando um exemplo de situações de mulheres normalmente dessa idade que estão repensando as escolhas, porque a escolha que você fez há 15 anos atrás pode não fazer mais parte das suas escolhas de hoje, tanto do seu profissional, certo, claro, né, da sua escolha profissional, do ambiente onde você trabalha. Às vezes a sua profissão você quer continuar naquela, mas o ambiente de trabalho não, ou às vezes você está naquela profissão e nem aquela profissão você quer mais, não combina mais com aquela Cris que ela é hoje. Então, esse portal no meu sofá, eu não sou terapeuta, mas eu converso muito sobre o que ela quer estar agora, o que ela quer ser agora, porque a gente vai mudando. Sim. E o que o exercício pode vir ali escondidinho, é o de menos. Se vai fazer agachamento, é o de menos. Mas eu preciso saber quem é a Cris, quem é a Fernanda, quem é a Maria ali. Qual é o momento que ela está passando. Por que ela precisa de mim para começar a atividade física? Só que eu não faço essa pergunta direto. Sim. Eu e a minha equipe, né? Porque as gestoras, as gerentes técnicas também fazem essa avaliação presencial. O que ela precisa desmistificar em várias questões pessoais para que o exercício não tenha mais aquele peso. Sim, porque é um castigo, isso, né? Porque é isso mesmo, né? Porque o exercício para muita gente é um peso, é uma outra coisa. Eu falo isso por mim, eu falo, não, gente, agora não. Agora eu não vou fazer exercício. Eu falo isso pra mim. Agora eu não vou fazer, eu não quero pôr mais uma coisa na minha lista. Isso tem que ser um prazer, né? Tem que ser algo que, ou um prazer ou uma responsabilidade que você tem. O prazer tem que estar em se cuidar, não no exercício, porque nunca vai ser prazeroso o exercício. Essa é a questão, as pessoas esperam demais do exercício. Resultado estético e que ele dê prazer como a vizinha tem, como o fulano que corre tem. Então eu quero alguma coisa em troca. Só que às vezes o exercício não vai te dar o emagrecimento ou aquele ombro que você viu na revista tal. Ele não tem que te dar alguma coisa em troca, ele vai te dar uma coisa. Saúde, longevidade e uma energia corporal que não é visível. Quando você está em exercício, a sua pele vibra diferente. Não estou falando de energia mística, cósmica. Não, é energia mesmo. A nossa epiderme, ela vibra diferente. E não precisa ser só em exercício aeróbico, que a pessoa fala noradrenalina. Não estou falando disso. Eu estou falando de força muscular. Quando a gente está mais forte, a gente vibra, a gente se posiciona muito diferente. A gente conversa com mais segurança, porque cada movimento que você fez no seu treino durante a semana te deu controle muscular. Então, a sua postura para a sua vida muda.
Não tô falando posição ortopédica. Postura de eu vida. Dei conta de colocar Postura isso. De vida. Quando eu te falei, ela dá o sim ou não para um funcionário, para o chefe, para a vaga, sei lá, para o filho, porque ela conseguiu dar o sim ou não mais difícil para ela. O olhar para dentro. Eu vou no cinema sozinha hoje. Eu estou treinando 3 vezes por semana. Independente, faça chuva ou faça sol, o meu corpo merece isso. E aí, a coisa flui naturalmente. Exatamente. Ju, eu tô feliz demais de receber aqui, assim, e tô achando que foi Deus que falou assim, vai lá, traz a Ju para entrevistar, porque você precisa voltar a malhar, garota. Eu tô muito feliz e eu acho que para todo mundo que tá ouvindo aqui, assistindo a gente, eu tenho certeza que trouxe algum tipo de um gatilho pra gente repensar, para mim, pelo menos, certamente. Não é de hoje, já tem uns dias que eu tô com esse incômodo dentro de mim, mas conversando com você, você me abriu os olhos para muita coisa que é parte do nosso todo, somos um ser integral, né? Então, em todas as esferas da nossa vida. E a gente precisa ter um corpo que está suportando tudo isso, né? Então, você me trouxe muito esse alerta. Eu quero te agradecer demais por tua presença aqui. Eu que agradeço. Depois de 11 anos a gente se encontrando, que coisa boa, você continua linda. Ah, imagina. E eu sei que você está fazendo coisas incríveis para muitas mulheres, eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo as meninas falando, Ju, olha só, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E aquela alegria que elas trazem, eu arrisco dizer, você trouxe aqui tecnicamente um pouco de todo o diferencial do Materna Fit, mas eu vejo as tuas alunas com uma alegria diferente do que eu vejo de qualquer outra academia. E eu não estou falando, criticando nenhuma academia, eu estou dizendo só do que você coloca o teu coração ali no trabalho, e isso é muito lindo, eu quero te parabenizar por isso, porque esse é o teu extraordinário, definitivamente. Gente, a minha extraordinária de hoje é a Juliana Calheiros, vocês vão encontrar tudo sobre ela lá na descrição do nosso episódio, vocês vão saber tudo sobre a Ju, sobre a Materna Fit. Segue a gente, dá o seu like, indica, e semana que vem a gente tem mais. Ju. E treina. E treina. Ju, obrigada. Obrigada a você, coração. Gente. Muito obrigada. Foi linda, muito linda.